Boa noite, pode tomar o seu assento. Eu queria pedir que os líderes desta casa não deixassem esse novo, embora esse novo que está aqui sentado à frente, o visitante, embora antes de vocês pegarem o contato deles, tá? Quantos estão felizes de ver o pastor Marco aqui de volta? Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Bem-vindo à sua casa, pastor. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Nos últimos dias eu tenho falado basicamente, de forma diferente, mas basicamente as mesmas coisas. E hoje eu quero reforçar um pensamento que o Senhor nos tem concedido. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Senhor, esta é a tua palavra, nos expomos a ela. Te pedimos, Senhor, que por tua graça, o teu Espírito Santo sonde e esquadrinhe o nosso entendimento, o nosso coração. Senhor, trazendo luz, aumentando a luz nas áreas que necessitam, Senhor, e levando a tua luz nas áreas ainda de trevas, escurecidas, por falta de entendimento e revelação. Senhor, nos expomos e te damos liberdade e autorização para que o Senhor possa executar e fazer aquilo que está em teu coração para esta noite. Pai, te pedimos que enquanto a tua palavra ela é ministrada, se entrou alguém aqui enfermo, que sejam curados física, mental e espiritualmente. Senhor, que os oprimidos sejam libertos, que as manifestações, que aquilo que concerne a manifestação do teu reino, os poderes do mundo vindouro, manifeste-se, Senhor, na vida de cada um e daqueles que estão presentes aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A história, os fatos e os feitos, elas nos têm mostrado e comprovado que as boas intenções de um coração puro não são suficientes. Por melhor que seja as nossas intenções e o nosso coração, não é suficiente. Muitos e graves erros foram e continuam sendo cometidos por pessoas que a única coisa que elas têm é um bom coração e uma boa intenção. Um bom coração não nos livra de cometer erros. Boas intenções não justificam os erros. Amém? Quando a boa intenção e o desejo de servir não vêm acompanhados de um preparo necessário, de uma qualificação necessária, corremos o risco, queridos, de cometer muitos acidentes no percurso. Isto funciona em qualquer área da sociedade e também no que concerne o Evangelho. Nem a igreja, nem o reino de Deus avançam ou são edificados com voluntários, mas com chamados. Nem a igreja e nem o reino de Deus podem ou são edificados através de voluntários. Ainda que muitos de nós tenhamos começado a vida no ministério, no Evangelho, servindo em qualquer área que seja, frequentando uma igreja como voluntários, cheios de boa intenção,
que provém de um coração realmente honesto, desejoso de servir. Precisa chegar um momento onde nos preparemos para aquilo que estamos sendo chamados. E isto vale para qualquer área da vida. E sobretudo no Evangelho. Porque não fomos chamados para servir no Evangelho unicamente dentro de 4 paredes. No lugar onde Deus te colocou na sociedade, você precisa se preparar. Não apenas mentalmente, não apenas nas suas emoções, não apenas no seu intelecto, mas também no Evangelho. Porque se assim fizermos, correremos muito menos risco de cometer alguns erros. E fora tudo isso, porque aqueles que se descobrem chamados, quando entendem o nível da demanda, o nível da exigência, o nível daquilo para o qual Deus os chamou, eles se preparam com diligência. Porque eu e você precisamos andar de modo digno do Senhor, amém? De modo digno do Evangelho, de modo digno de Deus e de modo digno da nossa vocação. Tendo dito isto, eu queria que você pudesse abrir a sua escritura comigo, em João, no capítulo 1. Do verso 35 ao 42, hoje está uma noite fria, né? Então eu prometo não me estender muito, não passarei de 11h30, pastor, fique tranquilo. João capítulo 1, verso 35 ao 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. E eles foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou até Jesus. Quando olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esta passagem descreve o primeiro encontro dos discípulos junto a Jesus. O primeiro encontro de Jesus e Simão Pedro. E algo muito poderoso aconteceu neste encontro. Algo que eu e você precisamos entender. André, conforme o que acabamos de ler, era discípulo, era um dos discípulos, um dos 2 discípulos de João. João estava ali caminhando e dando testemunho acerca de Jesus. De repente Jesus passa e João fala: olha, é aquele. André, um desses 2 discípulos, deixam de seguir a João e começam a seguir Jesus Cristo. Me acompanham até aqui? André vai então acompanhando Jesus para ver até aonde ele morava e passa ali um dia com ele. André então, depois de ver onde ele morava, decide voltar e chamar o seu irmão para levá-lo até onde Jesus estava. Quando André chega diante de Jesus, depois de já ter voltado com seu irmão, quando André chega com ele e Jesus o vê, algo tremendo acontece.
Jesus imediatamente identifica dentro dele, dentro de Simão, uma outra pessoa, Pedro. Me ajuda aqui só para que a gente possa identificar ou memorizar isso. Qual era o nome do irmão de André? Simão. Amém? Mas quando Jesus olha para Simão, Jesus o chama de quê? Pedro. Ou seja, foi Jesus quem deu o nome a Simão de Pedro. No verso 42 está especificado. E é muito interessante entender isto. O nome Simão, o significado hebraico do nome Simão é aquele que ouve. O significado do nome Simão é aquele que ouve. O significado do nome Cefas, Pedro, eu e você sabemos que é pedra. Amém? Agora vejam isso. Observe, tente imaginar esta cena. André havia levado até Jesus Simão, aquele que ouve. André havia levado até Jesus um homem que estava disposto a ouvir. Jesus olha para Simão, um homem que estava disposto a ouvir, e identifica dentro dele uma pedra. Pedro. A pergunta é: quem ele era? Simão ou Pedro? Ele era ambos. Ele era Simão e ele era Pedro. O que estava acontecendo ali? Naquele momento, Jesus, pelo Espírito Santo, ele pôde identificar dentro de Pedro, dentro de Simão, o Pedro, aquele homem que receberia as chaves do reino dos céus. Quem estava parado diante de Jesus era um homem chamado Simão. Todos o conheciam como Simão, mas Jesus olha para ele e pelo Espírito consegue discerni-lo e diz: o seu nome não é Simão, o seu nome é Pedro. E eu quero ainda te contar algo. Você receberá as chaves do reino dos céus. Você abrirá as portas pelas quais muitos entrarão por ela. As portas pelas quais as nações entrarão por ela serão abertas por você. Imagine esta cena comigo. E não somente isto, o reino dos céus, Pedro, será expandido, começará a ser expandido através de você. Jesus havia acabado de identificar naquele momento o homem que lideraria, o homem que no momento em que a hora chegasse, se levantaria, assumiria a sua responsabilidade diante de todos. E foi o que aconteceu em Atos capítulo 1. Você se lembra disso? As pessoas atônitas porque haviam recebido o Espírito Santo, Pedro se levanta diante deles e diz: olha, irmãos, o que aconteceu é o que foi predito. Tudo isso Jesus viu dentro de Simão. Antes que nada ainda houvesse sucedido, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pôde identificar dentro daquele homem. Pelo Espírito, o Senhor viu dentro de Simão uma pedra, um homem que teria a liderança e a firmeza necessária. Pedro, você não será o único, mas será o primeiro. Através de você eu começarei a manifestar o reino de Deus sobre a terra. Pedro, você não foi o primeiro a chegar. Na verdade, o seu irmão André chegou primeiro do que você. Mas eu vou usar você. Eu começarei através de você. E eu quero que, por favor, se você anota, se não está anotando, anote na sua mente. Nem sempre o primeiro a chegar será o primeiro a liderar. Nem sempre o primeiro a chegar será o primeiro a dirigir. Jesus não se casa com o primeiro que encontra. Jesus identifica primeiro o coração.
Por isso, querido, o reino dos céus não é uma corrida de 100 metros. Por isso esse reino se trata de que até que todos cheguemos. Não se trata de quem chegou primeiro, de quem começou primeiro. Muitos de vocês que estão aqui começaram, e me permita contextualizar isso com o lugar onde vocês estão. Muitos vieram antes de vocês. E no entanto são vocês que Deus está utilizando nesse tempo. Muitos chegaram aqui primeiro e hoje já não estão. Porque não se trata de quem chega primeiro. Estão me acompanhando aqui? Quem era Pedro e quem era Simão? Simão representava o velho homem, a velha natureza, o velho modo de fazer as coisas, a boa intenção humana, a habilidade natural, a velha criatura, o primeiro Adão. Tudo isto era representado por Simão. Quem era Pedro? Pedro representava o novo homem, a nova natureza, o nascido de novo, o gerado no reino. Pedro era o homem que Deus utilizaria para liderar a muitos outros. Mas primeiro Simão teria que morrer. Olha para mim. E dentro de cada um de nós há um Simão e há um Pedro. Há uma nova e uma velha natureza, conflitando entre si, lutando entre si. E eu e você precisamos ter a ciência de que o desejo de Deus é eliminar-lhe o Simão, matar o velho homem, anular a velha criação, para que o novo homem possa governar, possa liderar. O que aconteceu então a partir desse momento? Desde esse dia, desde esse momento que Jesus identificou Pedro, por 3 anos e meio, Jesus Cristo submeteu Simão a um forte tratamento. Por 3 anos e meio, Jesus Cristo submeteu Simão a uma profunda desconstrução, até que o Pedro que estivesse dentro dele pudesse se manifestar. Na hora em que Jesus Cristo identificou Simão, identificou Pedro dentro de Simão, Jesus sabia o que teria que fazer. Ele entendia que o homem que ele queria usar sobre a face da terra para liderar todos os seus apóstolos, para começar a expandir o seu reino, o homem que assumiria a responsabilidade diante de toda a nação, quando o tempo chegaria, esse homem chamado Pedro, para que ele se levantasse, Simão teria que morrer, Simão teria que ser aniquilado. E desde esse dia, Jesus começou a destruir, a desconstruir a velha criação, a velha natureza naquele homem. Simão teria que passar, queridos, por um duro processo de morte, teria que ser totalmente frustrado e desconstruído. E sabe que muito da frustração que você tem sentido, da qual você tem vivido, ela muito provavelmente tem que ver com esta desconstrução, com Deus querendo anular o Simão, matar esta velha natureza, para que a nova criação, o novo homem que está dentro de você, possa se manifestar. Para quê? Para que Jesus teve que submeter Simão a tudo isso?
para que ele pudesse entender aquilo que eu e você hoje já começamos a compreender com mais clareza. Que nada que pertence ao velho homem, nada que pertence à sua vida antiga, faz parte daquilo que Deus está edificando agora. Não há nada em mim, não há nada em você que colabore da velha vida, da velha natureza, que colabore para o que Deus está edificando agora. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 22, ele vai falar sobre se despojar do velho homem. Nenhuma habilidade, nenhuma sabedoria humana. O próprio apóstolo Paulo, quando ia, ele dizia: olha, eu não venho até vocês com sabedoria humana, com uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se torne vã. De todas as formas, de todos os meios, de todas as maneiras, Jesus Cristo teve que tratar com Simão, até que Pedro pudesse se manifestar. E eu quero te dar alguns exemplos. Simão era um pescador, você sabe disso, sim ou não? Simão era um pescador, por profissão, um homem acostumado ao mar, acostumado a pescar, mas ele agora se vê obrigado a ser frustrado no seu próprio trabalho, e passa uma noite inteira pescando sem pegar nada. Um homem que pescar para ele era como respirar, mas por causa do processo de desconstrução e de frustração, ele precisa ser frustrado naquilo que ele sabia fazer. Em outro momento, cheio de boa intenção, preocupado com o descanso de Jesus, esse Simão tenta impedir as crianças de ir até Jesus, se lembra disso? E ele precisa ser exortado duramente. A escritura, Marcos 10:14, diz assim: Jesus se indignou. Irmão, uma coisa é eu bravo, é você bravo, é o pastor bravo, outra coisa é Jesus indignado. Pedro querendo, o Simão querendo proporcionar um minuto de descanso para o Messias, as crianças vindo, e ele dizendo: não incomoda o mestre, não incomoda, leva as crianças para lá. Jesus olha para aquilo, fica indignado e diz: deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Pensa a cara desse homem. Mais adiante, novamente repreendido, por tentar se mostrar melhor que os demais. Jesus falando acerca da sua morte, e ele diz: mestre, eu estou pronto não só para ser preso, mas a ser morto contigo, jamais te abandonarei. E todos os demais ali escutando, Jesus olha para ele e fala: vou te contar uma coisa. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, Jesus foi matando o eu, o ego desse homem dia a dia. Não para por aí. Em outro momento, Marcos capítulo 2, capítulo 9, do verso 2 ao 7, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e Simão, e leva ao alto de um monte, e se transfigura diante deles. Simão, tinha que ser. Irmãos, a palavra diz assim: e tomando a palavra. Você sabe o que significa tomar a palavra? É quando alguém está falando, a pessoa se levanta, interrompe e começa a falar no lugar. Quando a expressão aqui diz em Marcos capítulo 9, do verso 2 ao 7, especificamente no verso 5,
que Simão se levanta e toma a palavra, significa que Jesus estava dizendo algo. Ele havia se transfigurado e estava falando algo. E Simão se levanta e toma para si a palavra. E sem saber o que dizer, ele fala assim: olha, vamos edificar 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. A Escritura diz: e sem saber o que dizia. E Deus precisa interromper e dizer: você não entendeu nada. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Frustrado de novo. Como se não fosse suficiente. No Getsemane, tentando defender Jesus Cristo, porque vinham para prendê-lo, ele toma a sua espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus olha para ele novamente e fala: guarda a tua espada na bainha. Você acha que eu não poderia me defender? Que eu não poderia orar ao Pai e Ele mandaria aqui legiões de anjos? Pega a orelhinha do homem e coloca de volta. Irmão, frustrado o tempo todo. Você já se sentiu assim? Inclusive naquelas coisas, e sobretudo naquelas coisas que você dizia: eu sei fazer. Pode deixar que eu sei fazer, eu dou conta. Não, pastor, isso aqui eu já fiz, é assim, e não sai de jeito nenhum. Tem um momento na nossa vida que Ele mesmo se encarrega de nos frustrar. Não é o inimigo, não são as pessoas, é o próprio Deus. Por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio. Irmão, não é pouca coisa. Todos os dias. Ele no barquinho, com Jesus dormindo, junto aos discípulos. Se lembra da cena? Vê uma grande tempestade, acorda Jesus, dizendo: Jesus, olha, vamos perecer. Homens de pequena fé, até quando eu vou ter que sofrer vocês? Todos os dias. Por 3 anos e meio, Jesus precisou conduzir esse homem para um duro processo de morte chamado cruz. Você pode dizer comigo? Cruz. Até que Simão não existisse mais. Até que o homem que ele identificou pudesse se manifestar, pudesse vir para fora. Até que ele entendesse que nada da velha natureza que ainda estava impregnado nele serviria para o tempo que viria. Irmãos, tem muitas coisas que serviram para você em outro tempo, fluíam muito bem, músicas, ministrações, formas de orar, visitas, e coloque aí uma infinidade de coisas. Mas por alguma razão, por causa da estação que está vindo pela frente, o Senhor mesmo olha para mim, para você e diz: eu não posso te deixar desta maneira. Eu vou precisar te frustrar. Eu vou precisar te desconstruir. Porque quando o tempo chegar, você precisa estar pronto para ele. Jesus teve que conduzir Pedro por um processo de morte muito semelhante à morte que ele mesmo experimentaria, uma morte de cruz. E por que a cruz?
Porque a cruz tem uma função muito específica na minha e na sua vida. A cruz tem a função de nos esvaziar. Diga comigo, a cruz me esvazia. Queridos, o propósito da cruz é esvaziar a sua vida. De quê? De si mesmo. Todo aquele que tem um encontro com a cruz de Cristo sai de lá vazio. Todo aquele que um dia tem um encontro verdadeiro com a cruz, sai de lá morto, morto para si. Talvez na sua cabeça esteja perguntando: pastor, como eu posso saber que eu tive um encontro com a cruz? Como eu posso saber que eu estou passando pela cruz? Não é difícil. É muito fácil, por sinal. Como uma pessoa pode identificar que ela está passando pela cruz? É porque haverá cada vez menos dela mesma e mais de Cristo. Toda pessoa que passa pela cruz deixará na cruz algo de si mesmo. Toda pessoa que passa pela cruz, todas as vezes que nos olhamos depois de passar pela cruz, veremos menos de nós e veremos mais de Cristo. Você pode dizer isto: menos de mim e mais de Cristo. Irmão, se o processo pelo qual você está passando hoje, você não está conseguindo identificar mais de Cristo na sua vida, alguma coisa não está funcionando. Porque todos os processos pelos quais Deus nos faz passar, todas as provas e tribulações que vêm do Senhor para as nossas vidas, tem que ver com manifestar a vida de Cristo em nós. Tem que ver com anular a velha criação, com que haja menos carne e haja mais de Cristo, menos carne e mais do Espírito. Se hoje, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, quem sabe no Evangelho, você olha para a sua própria vida e não consegue identificar mais de Cristo, irmãos, eu preciso te dizer, talvez você não esteja passando pela cruz. Não se trata de olhar, se trata de passar por ela. Por muito tempo fomos ensinados a contemplar a cruz, mas enquanto eu contemplo a cruz, do lado de cá ainda sou eu. Do lado de lá não passa nada que é carne. O segredo não está em contemplá-la, está em passar por ela. Todas as vezes que um homem e uma mulher passa pela cruz, haverá menos carne e haverá mais pureza, haverá mais santidade, haverá mais amor pela palavra, haverá mais zelo pela palavra, pela verdade, haverá alegria e o desejo de servir ao Senhor e de servir aos irmãos. Um homem e uma mulher, quando passa pela cruz, queridos, ele vai se alegrar. E vai desejar servir os seus irmãos. Um homem e uma mulher, quando passa pela cruz, terá amor pelos perdidos. Amará aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, porque sabe que aquele que morrer sem Cristo pastor, como eu posso saber se eu passei ou se eu estou passando pela cruz?
haverá em você mais santidade, haverá em você mais vida, mais alegria, você terá prazer em servir. Haverá menos carne. Quando passamos pela cruz, os nossos pensamentos mudam, as nossas palavras mudam, os nossos desejos mudam, as nossas convicções mudam, as nossas certezas mudam. Irmãos, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós, nesse período onde estamos conhecendo mais a Cristo, vendo Cristo de maneira mais clara, quantas das certezas que tínhamos antes, hoje já são diferentes? Porque o Senhor tem aumentado a sua luz. Quando passamos pela cruz, descobrimos que não podemos, não alcançamos, não somos, que o que sabemos não é suficiente, que não temos a habilidade necessária, nos declaramos incompetentes diante do Senhor. Independente da nossa preparação, da nossa capacidade, nos declaramos incompetentes. O apóstolo Paulo, um homem extremamente preparado, culto, educado, desde a sua infância, declara de si mesmo fariseu de fariseus, irrepreensível quanto à lei. Mas ele diz, eu declaro, eu considero todas estas coisas como esterco, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, esse evangelho se trata do quão vazio nós estamos, para que ele possa nos encher. Deus não pode encher odres que já estão cheios. E é por isso que Filipenses, no capítulo 2, diz que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, antes de vir a essa terra para fazer aquilo que o Pai o chamou, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele jamais poderia cumprir a missão para o qual ele foi chamado, se primeiro ele não tivesse se esvaziado. Talvez esta seja uma boa noite para você se esvaziar. Sabe de algo? Esvaziar-nos tem uma vantagem extraordinária. Algumas. Ele pode nos encher. E seremos menos frustrados, porque a frustração é a expectativa não correspondida. Quando estamos cheios demais, facilmente somos frustrados. Frustramos com a esposa, com o esposo, com filhos, com o ministério, com a igreja, com tudo. Porque há muitas ideias na nossa cabeça, há muitos quereres, há muita vontade. Mas quando eu e você nos esvaziamos, se ele disser é para a direita, eu vou para a direita, é fácil. É para a esquerda, vamos para a esquerda. Quantos estão compreendendo isso? Sabe até onde a cruz nos esvaziará? Até o momento da nossa completa rendição. Uma vez que você entrou nesse caminho, irmão, uma vez que Cristo começou a te ser revelado, olha, eu quero dizer para você, é um caminho sem volta. Porque uma vez que você vê a Cristo, ainda que de longe, quando você olha para trás já não existe mais nada. Não há lugar para voltar.
E esse é o caminho quando começamos a encontrar a nossa suficiência em Cristo, a nossa plenitude em Cristo, a nossa alegria em Cristo. E Ele começa a ser tudo na nossa vida. Ele quer ser tudo para você. Ele não quer ser um adereço na sua vida, que você dependa de outras coisas e também de Cristo. Não. Ele quer a exclusiva dependência dele, emocional, financeira, intelectualmente. E isso não se refere a cruzar os braços. Isto é tudo que eu faço, tudo que falo, tudo que vivo, é para que Ele seja glorificado, é para que Ele seja reconhecido, é para que a vida dEle cresça dentro de mim, é para que o seu evangelho siga aumentando e siga avançando. Quantos estão entendendo isso? A cruz nos esvaziará, até chegarmos, como Paulo, a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quantos aqui já ouviram esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviram? É lindo dizer isso, não? É uma verdade. O problema é que desprezamos o que vem antes. Paulo teve que dizer: olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fome, ter abundância, ter frio, sentir frio, ser preso, nudez. De todas as formas, ele vai trazer toda uma declaração, e de todas as formas ele vai dizer: em tudo eu fui experimentado. Somente uma pessoa que experimenta esse processo de cruz, de esvaziamento, de frustração, de desconstrução, uma pessoa que se permite passar por isso, encontra o tudo posso naquele que me fortalece. Não se trata de declarar um versículo bíblico, se trata de trilhar um caminho, de entrar num âmbito, encontrar a suficiência em Cristo te levará a encontrar-se primeiro com uma cruz. A cruz. Você já viu, quando você precisa acordar, você programa o seu celular, o seu relógio, sim ou não? Existe uma programação na cruz. A cruz tem uma programação. E a cruz está programada para aniquilar com as forças do velho homem. A cruz não tem outro objetivo. A cruz está programada para te espremer, para nos espremer e apertar tanto, até que eu e você possamos descobrir a plena dependência da pessoa de Jesus Cristo. Foi por isso que tempo depois o apóstolo, esse mesmo Paulo, ele pôde dizer: a tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sim ou não? Agora eu preciso te dizer, querido, esta fraqueza, no entanto, não é uma fraqueza moral. Esta fraqueza do qual Paulo se refere aqui é a mesma pobreza de espírito de Mateus capítulo 5, verso 3. É quando um homem se rende por completo. Esta fraqueza de espírito, onde ele é aperfeiçoada, esta fraqueza onde ele é aperfeiçoado, onde ele é fortalecido, não é uma fraqueza moral. Não se trata de dizer: Senhor, o Senhor sabe, né? Eu sou fraco, a carne é fraca. Não, irmão, está longe disso. Esta fraqueza aonde ele é aperfeiçoado, é a mesma pobreza de espírito de Mateus capítulo 5, verso 3.
Quando eu e você nos declaramos, encontramos e nos declaramos completamente dependentes de Cristo, onde se Ele não está, não temos por onde estar, onde se Ele não vai, não temos por onde ir, onde se Ele não faz, não temos pelo que trabalhar. O mundo não está esperando grandes mensagens e muito menos grandes pregadores. O mundo está esperando que se levante uma nova classe de pessoas, um novo tipo de homem, uma nova humanidade. Alguém que haja passado pela cruz. A obra da cruz é a única experiência capaz de produzir em mim e em você uma nova humanidade. Você pode me ajudar, só para esquentar um pouquinho, você não dormir aí? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não há escapatória. No seu caminho existe uma cruz te aguardando. Mas escute isso, queridos. Essa cruz vai fazer de você um novo homem. Vai fazer de você uma nova mulher. Vai gerar uma nova humanidade no seu interior. Vai transformar um inútil em alguém útil. Assim como Paulo gerou Onésimo dentro de uma prisão. Pode ser que hoje eu e você não representemos muito para muita gente. Mas quando passamos pela cruz, a mente humana não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer. Hoje você pode estar aqui sentado ouvindo. E depois de haver passado pela cruz, termos notícias de você ministrando às nações. Porque a cruz gera uma nova humanidade. Simão, precisava morrer para que Pedro pudesse se manifestar. Simão precisava morrer para que Pedro fosse conscientizado de algo mais, da sua influência. Pedro precisava adquirir a consciência da sua influência. No dia em que Jesus Cristo olhou para Simão e identificou dentro dele a Pedro, disse: tu és Pedro. Sobre esta pedra, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo que iria usar Pedro para liderar a muitos. Só que ele é um homem que não tinha consciência desta liderança. E sabe de uma coisa? Um verdadeiro líder, um homem e uma mulher a quem Deus quer levantar para influenciar uma geração, precisa ser alguém responsável. Diga comigo: responsável. Influenciar é uma graça que exige uma enorme responsabilidade. E me deixe dizer algo: não é somente influenciar desde aqui de cima, é desde o lugar onde você está. Não se menospreze. Você com certeza é influência para a vida de alguém. Ainda que muitas pessoas nem falem, há muitas pessoas te observando.
E o que você fala, o que você faz, gera consequências. Um líder, um homem que é chamado por Deus, ele precisa passar pela cruz para que seja gerado no seu interior a consequência de uma liderança saudável, sadia, uma influência sadia. Diga comigo, influência sadia. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, se lembra disso? Ele, entendendo o seu chamado, não compreendendo o modo e nem tendo a dimensão necessária, volta ao Egito e mata um egípcio. Deus precisa levá-lo 40 anos para o deserto, para ser treinado, para ser esvaziado, para ser frustrado. 40 anos depois, quando se tornou o homem mais manso da terra, as decisões de Moisés influenciaram mais de 3 milhões de pessoas. As decisões de José pouparam da morte milhares de vidas. Quando você tem influência, você faz algo, as pessoas te copiam. Quando você tem influência e você fala algo, as pessoas creem. Por isso precisamos passar pela cruz, para que as nossas ações e o nosso falar também seja purificado. Um líder, querido, não é consciente apenas da sua liberdade, mas também é consciente da sua responsabilidade de influenciar uma geração. Por isso você encontra o apóstolo Paulo muitas vezes ensinando seus filhos ministeriais, seus filhos na fé, e também as igrejas que ele pastoreava, dizendo: olha, vocês podem todas as coisas, mas nem todas convêm. Aprendam a escolher. Você é livre, você pode todas as coisas, mas porque você é influência sobre a vida de outros, porque há pessoas que estão te observando, nem todas as coisas te convêm. Em outra passagem, 1 Coríntios, no capítulo 8, esse mesmo Paulo vai dizer: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. E no final ele vai dizer: e se você sabe que comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne. Não se trata da sua consciência, se trata da sua influência sobre a vida de outros. Desde onde eu e você estamos exercendo a nossa influência? Antes ou depois da cruz? Parte do processo de maturidade, amados, de uma pessoa tem que ver com o adquirir da consciência, da responsabilidade, da influência que portamos. Quando uma pessoa começa, escute, quando uma pessoa começa a pesar suas decisões, suas escolhas, sua fala e até mesmo o seu pensamento, ela estará cada vez mais perto de se tornar alguém confiável para Deus. Você quer se tornar alguém confiável para o Senhor? Comece a pesar, passar pela cruz, o que você pensa, o que você fala e o que você escolhe fazer. Muitas pessoas querem ocupar um lugar de autoridade, querem estar numa liderança, mas não querem assumir a responsabilidade de ser influência sobre a vida de alguém. Quantos aqui já ouviram dizer assim: a vida é minha e eu faço o que eu quero? Quantos já disseram isso? Que mentira, que engano. Porque ainda que ninguém fale o que falamos,
o que pensamos e o que fazemos vai influenciar a vida de outros, para o bem ou para o mal, para o justo ou para o injusto. Sabe, para que possamos ganhar tempo, lamentavelmente Pedro não tinha essa consciência. Em João capítulo 21, você leia esta passagem na sua casa. Vai contar a história de quando Jesus já havia ressuscitado. Ele já havia aparecido a Maria Madalena e aos discípulos, a todos os discípulos. E João capítulo 21 vai relatar a terceira vez que Jesus estava aparecendo aos seus discípulos depois de haver ressuscitado. E quando lemos esta passagem, sabe o que vemos? Pedro se levantar e dizer: vou pescar. Um homem que foi chamado para liderar, um homem que foi chamado para ser o exemplo, ser o modelo, para ser o primeiro. Jesus disse que entregaria a ele as chaves do reino, que ele influenciaria a vida de muitos. Mesmo tendo visto Jesus ressuscitar, ele olha e diz: eu vou pescar. 3 anos e meio antes, Jesus o encontrou nessa mesma situação. Ele estava pescando, não havia apanhado a noite inteira, e Jesus olha para ele e diz: lance as redes do lado direito. 3 anos e meio depois, Cristo ressuscitado precisa ir resgatar um homem que não entendeu o peso da sua influência. Pedro não somente voltou a pescar, ele levou outros 6 com ele. Quando ele levanta e diz: eu vou pescar, 6 outros apóstolos se levantam e dizem: vamos junto. Sabe quem era Pedro? Um homem que mesmo depois de 3 anos e meio de caminhar com Jesus Cristo, de ver o Messias ressuscitado, ainda não tinha passado pela cruz. Um homem que já havia recebido uma palavra: você será pescador de homens. E ele volta a pescar peixes. Sabe, queridos, quando vemos muitos entre nós retrocederem, é porque não passamos pela cruz. Independente de quanto tempo estejamos caminhando no Evangelho, crente desde o nascimento, conhecendo a Cristo ano passado, não importa. Quando não passamos pela cruz, cedo ou tarde, se não passarmos pela cruz, acabaremos retrocedendo na fé. E o problema é que, depois de haver passado o tempo, é bastante provável que ao retroceder, não retrocedamos sozinhos, influenciaremos a outros. Três anos e meio. Você sabe o que é isto? Você ter sido chamado como um apóstolo para as nações, e simplesmente por não haver passado pela cruz que estava no seu caminho, simplesmente chegou um momento onde você disse: sabe de uma coisa? Eu não vou na igreja mais. Não quero saber desse negócio de ministério mais. Não vou tocar mais. Não aqui, eu sei que aqui não acontece essas coisas. Eu não vou servir mais. E gradativamente, começamos a ver pessoas retrocedendo na fé. Pessoas que deveriam ter avançado.
pessoas que já deveriam estar sendo uma porta de entrada para muitos outros poderem entrar nesta mesma graça. Retrocederem na sua fé. É muito interessante porque e eu já vou encerrando, quando eles estão no barco pescando, Simão Pedro e os outros 6 apóstolos, eles estão lá tentando, labutando, de repente olham para a margem e veem um homem, e escutam um homem gritar: ei, vocês têm alguma coisa de comer aí? E eles haviam pescado novamente a madrugada inteira, porque o texto vai dizer que já era manhã. E sabe o que eles dizem? Não temos. Um homem que retrocede na sua fé não tem nada para dar de alimentar ao corpo de Cristo. Jesus estava do outro lado, estava na margem pedindo: vocês têm algo de comer? Tem algo para alimentar o meu corpo? E eles disseram: não temos. Pedro, chamado para ser quem foi, precisa olhar e dizer: eu não tenho nada para dar de comer ao corpo de Cristo. Uau! Sabe o que acontece em seguida? João olha e diz: Pedro é o mestre. Pedro simplesmente pega as suas roupas e veste e se joga na água. Sabe por que ele estava nu? Porque um homem que retrocede na sua fé perde a sua investidura espiritual, perde a sua autoridade espiritual. Um homem que retrocede na sua fé leva outros a retrocederem. Um homem que retrocede na sua fé não tem nada para dar de comer ao corpo de Cristo. Um homem que retrocede na sua fé perde a sua investidura espiritual, perde a sua autoridade. E talvez esta possa ser a condição de alguns aqui. Mas graças a Deus, como naquele dia, Jesus estava logo na margem, esperando que Pedro chegasse para restaurá-lo. Hoje o Senhor também está para dizer a você: não retroceda, não volte na sua fé, avance. Eu sei que a cruz não é um processo que ninguém gosta, não é um processo agradável, dói, incomoda, frustra, te mata, mas depois que você passar por ela, você vai viver uma vida que é incomparavelmente melhor e maior do que qualquer coisa que você já viveu do lado de cá. Irmãos, muitas vezes temos olhado para muitas pessoas e temos dito: não, parece que tem pessoas que elas nasceram virado para a estrela, virado para o sol, tem mais sorte do que uns têm mais sorte do que outros. Não é sorte, querido, é haver passado pela cruz, é não ter fugido do seu processo. Qual é o processo pelo qual você está fugindo? Não adianta, me deixe te dizer, seja aqui no Japão, na China, onde você estiver, o processo que Deus iniciou com a sua vida, o Simão que Ele começou a anular, a nova natureza a velha natureza que Ele começou a moer, a destruir, será aniquilada. Porque a única esperança para esta terra é uma nova humanidade, é um novo homem, é alguém ressurgindo das cinzas, ressurgindo da morte, cheio de vida, em glória. Quantos estão entendendo isso? Fica de pé, por favor.
sem se distrair. Eu sei que com frio às vezes é um pouco difícil, mas daqui a pouquinho você já vai estar em casa. Quem é você hoje aqui? Quem está mais vivo dentro de você, Simão ou Pedro? Quando as pessoas te veem, quem pode ser identificado com maior claridade? Simão ou Pedro? O velho homem ou a nova natureza? O primeiro Adão ou o último Adão? Esse caminho pelo qual eu e você entramos é um caminho sem volta, irmãos. Existe uma morte nos aguardando, uma morte de cruz. Por isso ele disse: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas na cruz opera um poder extraordinário. No mesmo instante em que algo morre, algo nasce. No mesmo instante na cruz em que você se esvazia, Ele te enche. No mesmo momento na cruz, quando você perde algo, Ele te acrescenta algo, Ele te dá algo. O único esvaziamento que experimentamos na cruz é o de nós mesmos. Mas é lá também que experimentamos a cheiura do Espírito. É lá também que experimentamos a sua graça, o seu poder, a sua glória, a sua vida. É passando por ela. Irmãos, a cruz não é uma opção e ela não deve ser uma opção para nós. Se você está aqui nessa noite, e hoje, ontem, ano passado, 15 anos atrás, um dia na sua vida sonhou em ser alguém útil para o Senhor, alguém com que Deus pudesse contar nesta terra, independente dos erros que eu e você cometemos de lá para cá. Da mesma forma como Jesus estava na margem daquele rio, esperando que Pedro chegasse, Ele hoje está para te restaurar. Você retrocedeu? Hoje Ele pode te fazer avançar. Talvez você está aqui hoje se lembrando daquele tempo quando você servia com alegria, vinha para a igreja com alegria, abria a sua casa para receber os irmãos com alegria, visitava os irmãos com alegria, ia aos hospitais orar pelos enfermos com alegria, evangelizava nas ruas com alegria. E algo, quem sabe, de lá para cá aconteceu, que esse prazer, que essa alegria deu lugar a um vazio, deu lugar a um sentimento de frustração. Quem sabe de repente você pode estar pensando: pastor, é que antes dessa história de novo pacto era mais fácil. Agora eu preciso ficar. Não, querido, você só precisa morrer. É porque o novo pacto te leva a encontrar uma cruz, a perder a sua vida para ganhar a dele. Foi por isso que em todo o tempo o próprio Jesus anunciou: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Andar nesse evangelho glorioso é como andar com um coveiro e um parteiro. A alegria de um coveiro é ver algo morrendo,
Mas a alegria de um parteiro é ajudar a dar a luz a algo. E o Espírito Santo de Deus está aqui, está em você, para te ajudar nesse processo. É Ele quem te ajuda, é Ele quem te capacita a permanecer na cruz. É Ele que ao mesmo tempo que você está na cruz e está perdendo, Ele está te dando e te acrescentando. Não tenha medo de perder a sua vida, porque se você perder a sua, você ganhará a dele. E eu quero te dizer, querido, a dele é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Não há como comparar nenhuma das glórias que possamos viver nessa terra. Quando o apóstolo Paulo vai dizer sobre aquelas coisas, vai falar daquelas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam, querido, esse é Cristo. A mente natural não consegue entender, o ouvido natural tem dificuldade para escutar. As realidades eternas é difícil para a mente natural compreender e absorver. Mas quando vamos passando pela cruz, na medida em que vamos passando pela cruz, vamos vendo tornar-se verdade, tornar-se real toda a verdade de Deus em nossas vidas. Foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz: essa leve e momentânea tribulação presente produz em nós um peso de glória acima de toda comparação. Um peso de glória acima de toda comparação. Os sofrimentos desse mundo presente, as frustrações que hoje você está passando, os desencantos, as desilusões, tem como único objetivo produzir glória na sua vida. Sabe o que é produzir glória? A glória é o próprio Cristo, é aumentar a vida de Cristo no seu interior, é colaborar para que Cristo cresça, para que Cristo seja formado. E quando isso acontece, Simão vai sendo crucificado, e o novo homem vai sendo levantado para a glória de Deus. Feche os seus olhinhos, por favor. Eu sei que você tem o desejo ardente no seu coração de servir ao Senhor, de que Deus te use poderosamente, querido. Seja aqui, seja em qualquer outro lugar, em qualquer outra nação, seja nesse país ou outra nação, seja na música, na palavra, orando pelos enfermos, evangelizando nas ruas, expulsando demônios, não importa, ensinando, pregando, cantando, estabelecendo fundamentos apostólicos nas nações. Tudo isso é uma verdade, tudo isso é uma realidade após a cruz. Após a cruz. Talvez passe na tua mente: pastor, quando eu estiver numa fase melhor, quando eu estiver num tempo melhor, eu vou me dedicar mais ao Evangelho, eu vou me dedicar mais à igreja, eu vou servir mais os irmãos. E, querido, deixa eu te dizer, você não precisa de um tempo específico para isso, você só precisa de uma cruz, de uma decisão, de passar por ela, de se render completamente a Ele. Renda-se a Ele nessa noite. Declare a Ele, diga: Senhor, Tu me venceste, eu não tenho forças para te resistir, a minha força é pequena, a minha força é pequena.
Te rendo os meus sonhos, te entrego minha família, esposo, marido, filhos, empresas, negócios, finanças. Eu quero te convidar a levantar a sua voz e começar a orar ao Senhor. Você que tem o desejo de servir ao Senhor. Talvez você está aí, querido, me ouvindo. O Senhor me fala isso, dizendo: Senhor, eu quero voltar a te servir como na primeira vez. Você não precisa servi-lo como na primeira vez. Você precisa servi-lo como é depois da cruz. Porque como era da primeira vez, ainda era eu, ainda era você. Depois da cruz, nenhuma humanidade já restará. Será somente Ele, será somente por Ele, será somente a sua glória, somente o seu Espírito, somente a sua vida, somente o seu Espírito. É depois da cruz, depois da cruz. Shiba cantara la basaia, cantoro lobo sandara bara la batiri, recantara la basuri cantarai. Oh Espírito Santo, comece a dizer a Ele nessa noite, a orar. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado, fatigado, pensando em retroceder, voltar a pescar peixes, quando o que Ele tem para você é pescar homens. Levanta suas mãos, por favor. Amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, sim. Eu falo àqueles que, como a mulher de Ló, estavam olhando para trás. E sentindo saudade de algumas coisas que viveram no passado. E por estarem olhando para trás, nos seus corações começaram a retroceder. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o engano que está brilhando diante dos olhos desses irmãos, nesta noite, perca o seu brilho. Que tudo aquilo, Senhor, que os estava distraindo, todos os laços que foram armados, todas as coisas desta terra que se levantaram e que estão causando peso, Pai, que nesta noite eles sejam livres, livrados de todo peso e pecado que os impede de avançar. Aqueles que vinham correndo muito bem esta carreira, de repente, Senhor, começaram a sentir algum peso estranho. Que esta carga seja tirada de cima deles. Senhor, seja o que for que os fez retroceder, que os levou a retroceder. Às vezes, Pai, não pararam de vir à igreja, mas estão com menos forças.
Senhor, que sejam fortalecidos nessa noite. Falamos força sobre eles, força. Amado Espírito Santo, eu quero te pedir, levanta suas mãos, por favor. Amado Espírito Santo, eu quero te pedir, te rogar nessa noite, para que fortaleça os meus irmãos nesta noite a passarem pelo processo que precisam passar, para que se mantenham firmes, porque o dia vem, e a luz da aurora já está começando a brilhar, Senhor, e ela brilhará até ser dia perfeito. Hoje talvez alguns estejam experimentando um tempo de escuridão, um tempo de morte, mas é chegado o dia, é chegado um momento em que a tua luz brilhará, tão forte como o sol do meio-dia, tão forte como o sol do meio-dia, Senhor, e sobre aqueles que permanecerem, Pai, declaramos em nome de Jesus, fortalecidos no Espírito. Falo ao homem interior, ser fortalecido, sejam fortalecidos, sejam renovados no Espírito, que seja removida toda tristeza, todo pesar, toda dor, toda frustração das antigas lideranças, Pai, que o caminho seja aplanado. Hoje sopramos as poeiras dos pés limpos e pés livres, pés limpos e pés limpos. O Senhor me dá testemunho disso, muito forte, de uma purificação sobre os pés desta casa, soprando a poeira, o pó dos lugares por onde já passaram, porque virá um tempo de maior velocidade sobre essa casa. Maior velocidade. Levanta suas mãos, por favor. Tudo aquilo que estava pesando os seus pés, impedindo, dificultando a sua caminhada no Evangelho, ser livre disso agora. Em nome de Jesus Cristo, ser livre disso agora. Pessoas que te frustraram, pessoas que te deixaram, desencantos que você, pelos lugares por onde você passou, por lideranças atuais e antigas, ser livre de tudo isso agora, ser livre para avançar, seja livre para romper, seja livre para crescer, seja livre para tomar o seu caminho pela cruz. Não escute o Simão da vida querendo te impedir de ir para a cruz, dizendo: coitado de você, não tome esse caminho, porque esta é a voz que quer impedir a tua morte, querido, porque se eu e você não morremos, também não vai operar na nossa vida o poder da ressurreição. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, por favor? E enquanto eles vão estar ministrando, eu quero que você comece a orar pelo seu irmão e pela sua irmã. Ore por ele, ore por ela. De repente esse irmão que está aí, ele está na mesma condição de Simão. Já teve um encontro com Cristo, já recebeu uma palavra poderosa, já sabe quem Deus o chamou para ser,
mas por alguma razão está fugindo dos seus processos. Mais, levanta a sua voz. Levanta a sua voz. Depois da cruz há uma novidade de vida. Depois da cruz há um poder de ressurreição. Depois da cruz há um poder de vida. Uma glória extraordinária te aguardando. Passe por ela, querido. Renda-se a Ele nessa noite. Ore ao Espírito Santo e diga: Senhor, fortalece o meu irmão, para que ele possa se render a Ti. Render a Ti. Se render à Tua vontade. Se render ao Teu querer. Estou morrendo pra mim, eu corro a Tua cruz, vivendo em Ti, que vivas Tu. Estou morrendo pra mim, eu corro a Tua cruz, vivendo em Ti, que vivas. Estou morrendo pra mim, eu corro a Tua cruz, vivendo em Ti, que vivas Tu. Me submeto à Tua verdade, vivo Tua realidade, vivo pra Te amar. Me submeto à Tua verdade, vivo Tua realidade, vivo pra Te amar. Me submeto à Tua verdade, vivo Tua realidade, vivo pra Te amar. Estou morrendo pra mim, eu corro a Tua cruz, vivendo em Ti, que vivas Tu. Estou morrendo